Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Vamos continuar Jeremias, hoje capítulos 44, 45, 46 e 47, e depois no Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 15 ao 31. Tudo bem? Leitura feita sem comentários dos textos bíblicos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer a oportunidade mais uma vez de estar diante da tua poderosa palavra. Pelo teu imenso amor, pelo teu imenso poder e pela tua grande misericórdia, estamos aqui, meu Senhor, nesta batalha, querendo, meu Pai, terminar a leitura da Bíblia em um ano, e graças a Deus, até aqui, já se foram 324 dias, porque o Senhor tem nos ajudado. Em breve estaremos concluindo essa leitura. Agradeço desde já o teu apoio, meu Deus, através do teu Espírito Santo, e as orações dos irmãos e irmãs que contribuíram com este projeto. Muito obrigado, meu Pai, abençoe grandemente a vida de cada um, e que possamos não ser somente leitores, mas praticantes da tua palavra. Eu te oro e te agradeço, te pedindo que o Senhor venha repreender qualquer tipo de interrupção, seja humana ou espiritual, nesses minutos diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Jeremias 44, tem como subtítulo Ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Versículo 1 fala: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas. Por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até ao maior. A espada e a fome morrerão e serão uma execração, e um espanto e uma maldição,
e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá. Mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: Porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, e eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que, certamente, subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: Eis que eu entregarei a Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo capítulo de hoje. Jeremias, capítulo 45, tem como subtítulo
A palavra de Jeremias a Baruque. Versículo 1 fala: Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: Assim diz o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Vamos agora para Jeremias, terceiro capítulo de hoje, 46, tem como subtítulo Profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Diz assim o versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, a qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças e vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o herói, para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor, Jeová dos exércitos, tem o sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Debalde, multiplicas remédios. Não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filho do Egito, porque Nof será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more.
Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada. Foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu visitarei Amon de novo, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele. E os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Glória a Deus. Partindo agora para o último capítulo de hoje, Jeremias 47, tem como subtítulo Profecia contra os Filisteus. Diz assim o versículo 1: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos, por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada Asquelon, com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta, se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Glória a Deus, leitura concluída, capítulos 44, 45, 46 e 47. Vamos agora para o Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 14. Ontem nós paramos no versículo 14, então hoje a leitura se dará do versículo 15 ao versículo 31. Tudo bem? Diz assim o versículo 15 de João 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes,
Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais um dia de leitura da tua maravilhosa e poderosa palavra. Te agradecemos, meu Senhor, e que possamos estar cada dia te buscando mais e mais em aprender mais de ti. Senhor, tem misericórdia de nossos pecados, nos fortalece contra todas as tentações, cura as enfermidades, nos dá, Pai, os frutos do Teu Espírito Santo e que possamos nos desfazer de qualquer obra da carne que possa estar nos incomodando. Muito obrigado, meu Deus, eu te oro e te agradeço por esta rica oportunidade, por estes minutos diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, certo? No Antigo Testamento, Jeremias, capítulos 44 ao 47, e no Novo Testamento, João 14, do 15 ao 31. Hoje, quarta-feira, 22/4/2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação desse trabalho. Até mais.